Gente, esta manhã eu quero refletir um pouquinho com os irmãos no texto que está aí no livro de Lucas, capítulo 50 a 53, versículos 50 a 53 do capítulo 24, né? Lucas 50 não tem, né? Então, capítulo 24, os versículos de 50 a 53. Então os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então, eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Uma das coisas que faz parte da vida da igreja, na verdade, são duas coisas básicas, né, que nós temos no convívio, quando nos reunimos na igreja, ou quando estamos no nosso dia a dia, nos nossos afazeres. A atenção que nós devemos dar à palavra de Deus, algo de suma importância, porque devemos valorizar isto, porque temos esta liberdade para ler a palavra, para ter a palavra nas nossas mãos. Não somos proibidos de nada com respeito à palavra de Deus. Aqui, pelo menos no nosso país, onde nós não temos domínio nenhum de forças contrárias, no sentido de coibir o exame da palavra de Deus. Então, você pode usufruir a hora que você quiser da Bíblia e deixar que essa palavra fale ao seu coração, porque, afinal de contas, é a palavra de Deus, é o próprio Deus falando conosco quando nós abrimos a palavra. Mas a segunda coisa que eu quero dar ênfase nesta manhã é justamente a vida de oração, né? E aqui, neste episódio do texto de Lucas, fala sobre a ascensão de Cristo. Cristo veio com o objetivo, deixou a sua glória, se tornou como um de nós, se humilhou até as últimas consequências, simplesmente para nos amar, simplesmente para vir e, além de ensinar, de fazer, de estar com o povo, ele deixou a mensagem maior de que ele morreria e ressuscitaria ao terceiro dia, e isso nos conduziria ao céu àqueles que creem. Então, você é alguém que crê e que tomou posse desta bênção, que é a salvação, que foi promovida por este amor constrangedor de Deus, por este amor que nos envergonha, por este amor que nos alcançou e que nós deveríamos sempre estar dando todo o devido valor, porque cedo ou tarde estaremos com Deus por toda a eternidade, e isso não começa lá, mas começa aqui, quando você então faz uma dedicação e você entrega o coração, a sua vida a Cristo. Quando você faz isso, então você assume alguns compromissos, e um dos compromissos que você tem é de amar aquilo que você crê. E para você amar aquilo que você crê, você precisa então ter uma vida dedicada em oração. Muitas pessoas hoje têm experiências de oração, né? Hoje temos caravanas que vão até a Coreia para aprender de como se deve orar, porque os coreanos são muito disciplinados nesta área da oração. Eles se dedicam mesmo a orar. Eles acordam 4, 3 horas da manhã e oram até às 7, a hora que eles vão para o trabalho, e isso sem faltar um dia sequer. Então, eles têm uma vida de oração dedicada, de busca, de entrega, e nessa vida de oração eles têm alcançado essas grandes coisas ocultas que Deus tem falado na sua palavra, que Ele vai revelar. Invoca-me e te responderei,
anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não conhece. E a intimidade de Deus são para aqueles que temem a Ele. Então, quando nós temos uma atenção à vida de oração, quando nós entendemos que precisamos buscar a Deus, entendemos também que aqueles momentos que passamos em oração no templo, aqueles momentos que passamos em oração nos grupos de oração da igreja, que são promovidos dentro dos lares durante a semana, aqueles momentos que nós temos de oração na quarta-feira aqui, são momentos que nós levamos a Deus os motivos que temos para orar, e é interessante que nós anotarmos sempre, quando orarmos, não orarmos mecanicamente, ou vamos para uma reunião de oração e vamos colocar alguns motivos e tal, e oramos e pronto. Mas nós checarmos aquelas coisas que oramos, por que levamos aquilo em oração, e checarmos as respostas que Deus está entregando para nós com respeito àquilo que oramos a Ele. Então, às vezes nós só oramos, mas nós não conseguimos olhar para trás. Espera aí, essa semana eu orei por isso, mas o que aconteceu em relação a isto? Em relação a isso, Deus está dizendo, espera um pouco. Em relação àquilo outro, Deus já disse, olha, Ele já respondeu. A semana passada, acho que compartilhei aqui com os irmãos alguma coisa no sentido de que a nossa filha, Beatriz, ela estava muito aflita essas últimas semanas, muito com o coração apertado. Já há algum tempo ela já vem expressando uma preocupação, entre aspas, né? Porque eu sempre falo para ela, crente não deve viver preocupado, né? Porque cristão, ele deve confiar no que Deus diz. Não andeis preocupados com coisa alguma, né? Então, eu digo assim que preocupação é pecado, porque se você se preocupa, alguma coisa não está errado, porque você não está crendo naquilo que Deus está dizendo. Não andem preocupados, porque eu estou cuidando de vocês, mesmo que vocês estejam, porventura, passando por alguma situação delicada, eu não perdi o controle sobre a sua vida. Então, não andem preocupados. Mas ela estava preocupada, entre aspas, mas ela disse o seguinte, ela ligou para a mãe dela e falou, mãe, eu estou um pouco aflita, porque ela estava trabalhando, mas não estava recebendo, e ela precisa arcar com os compromissos e tal. E aí ela pediu que nós estivéssemos orando nos nossos grupos de oração, levei no nosso grupo de oração, levei aqui também no grupo da quarta-feira para orarmos, e ela disse assim, olha, eu vou pedir demissão do meu trabalho, porque eu não posso mais trabalhar nessas condições. E a Ana então disse para ela, olha, filha, você tem fé que Deus é poderoso para te dar um outro trabalho? Aí ela disse, eu acredito que Ele já me deu outro trabalho. Ela falou firmemente nisso. Mas ela disse, pede aos grupos de oração da igreja que orem por mim. Isso foi na segunda-feira. Na quarta-feira, ela pediu a demissão. Estava observando o aviso prévio. E na quinta-feira, uma empresa ligou para ela e a contratou. Então, eu atribuo isso a quem, gente? A uma coincidência? A algo que tinha que acontecer mesmo? Estava no caminho e aconteceu. Não, isso não é possível. Isso só é possível para aquele que crê, se Deus colocou a sua mão. E isso foi uma resposta. Deus falou assim, eu não vou esperar mais, eu vou te dar já. Às vezes Deus vai falar, espera um pouco. Eu tenho que trabalhar algumas coisas aqui, mas não se preocupe, eu tenho a tua vida nas minhas mãos. E aí, então, a gente se fortalece muito quando temos uma vida de oração. Quando dedicamos a nossa vida em oração. Às vezes não temos vitórias, às vezes não alcançamos questões da nossa vida que gostaríamos, porque já não oramos mais. Porque já não buscamos mais a presença de Deus. E a ascensão de Cristo, quando Cristo é elevado aos céus, ele
ele produz na vida daquelas pessoas uma coisa maravilhosa, porque Cristo, quando ele é assunto ao céu, ele, na verdade, está promovendo algo simplesmente inédito, que é o quê? Promover na vida das pessoas uma vida de oração, porque a ascensão de Cristo é uma base de oração que nós temos. Sabe por quê? Porque quando Cristo estava na terra, ele estava fisicamente fazendo as coisas, fazendo milagres, colocando, ajudando, trabalhando e tratando da vida das pessoas fisicamente. As pessoas olhavam para ele e recebiam bênção da vida dele. E quando ele, então, é assunto aos céus, como é que fica? Jesus não está mais na terra fisicamente. Mas Jesus, quando sobe aos céus, ele começa a participar da vida da terra de uma outra forma, porque ele tem que expandir a mensagem dele, o convívio dele, aquilo que ele tem para dar, através do seu corpo espiritual, que é quem? A igreja. Então Cristo está assunto aos céus, mas agora ele expande a igreja na terra, porque fisicamente ele estava limitado a uma região e informar o trabalho que ele tinha para fazer, a mensagem que ele tinha que dar. Mas agora não, agora ele tem um outro ambiente. Ele está nos céus, mas a igreja pode expandir e ele então pode, através da igreja, atingir outros povos, outras nações, e atingiu a todos nós que estamos dentro da Igreja Presbiteriana de São José dos Campos hoje, porque Jesus está atuando através do seu corpo espiritual, que é a igreja, na terra. E como que ele faz isto? Ele faz isto levando as pessoas à oração. É interessante que quando ele é assunto aos céus, ele faz uma colocação no versículo 49 ainda de Lucas, e ele diz: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E eles ficaram, então, em Jerusalém, até a grande festa do Pentecostes, a festa dos 50 dias, onde, então, Jesus, quando é assunto aos céus, ele envia o Espírito Santo, o Espírito desce e começa a conversar com aquelas pessoas, e ali 3.000 pessoas se convertem, e a igreja começa a nascer. A igreja primitiva está ali no seu nascedouro, e Deus começa a trabalhar na vida da igreja. Agora, a igreja no início não tinha estrutura. Eu sou particularmente a favor de que se estude, de que se prepare. Nós mesmos, pastores, nos preparamos, vamos buscar as especializações. Acho isso de uma coisa muito importante para a atualidade. Mas naquela época, os apóstolos eram iletrados. Eles não frequentaram escolas rabínicas. A igreja não tinha estrutura. A igreja não tinha orçamento. A igreja não tinha algo que pudesse dar sustentação a ela, mas a igreja tinha uma coisa: a igreja tinha uma vida de oração. E a palavra de Deus diz que a igreja perseverava na oração. A igreja buscava incessantemente a oração e se dedicavam à oração. E nós podemos dizer que quando eles foram cheios do Espírito Santo, eles foram cheios de energia, cheios de dinamis, cheios de explosão. Por quê? Porque agora o Espírito Santo começava a fazer parte. Enquanto eles estavam ali, tem o texto que nós acabamos de ler aí, enquanto a igreja estava no templo, louvando e adorando, eles aguardavam a vinda do Espírito Santo. E lá em Atos capítulo 2, o Espírito desce sobre a igreja e a energia, o poder do Espírito, vem por causa da ascensão de Cristo. Você pode achar uma coisa interessante, que no Velho Testamento, Deus fala no tabernáculo com o povo, ele mesmo conversa até boca a boca com Moisés. Mas quando Deus se retira, ele envia o Filho dele. O Filho começa a conversar com a igreja e com o povo. Quando o Filho se retira, ele envia o Espírito Santo. É um zigue-zague, né? Deus sai, deixa o Filho sai e deixa
o Espírito Santo que está entre nós agora e começa a conversar e tratar você com carinho e dizer para você: eu sou a energia que você precisa. Então, a energia da igreja hoje é o poder do Espírito Santo. É uma igreja que esteja cheia do Espírito Santo, da graça de Deus. E o livro de Atos, ele começa este grupo da igreja fazendo o quê? Enviando. Essa igreja começa quando Deus envia o seu Espírito e eles esperavam esse Espírito louvando a Deus em oração na igreja. Eles aguardavam esse Espírito. O que você aguarda hoje? A autoridade que a igreja tem, meus queridos irmãos, o ministério da igreja, a energia da igreja, isto está baseado na ascensão de Jesus. Isso só aconteceu quando Jesus foi aos céus, quando ele subiu aos céus. E quando ele foi para o céu, então ele enviou o Espírito Santo. E no versículo 14 do livro de Atos, no capítulo 1, ele diz: todos estes perseveravam unânimes em oração. A atividade da igreja, então, ela é baseada nessa ascensão de Cristo. E a atividade da igreja, nós podemos entender o seguinte, que quando um crente ora, ele ora e está clamando por uma coisa, por sua autoridade que foi concedida por Deus. E quando um crente ora, ele está compartilhando o ministério que a igreja tem, da expansão do evangelho. E quando um crente ora, ele está recebendo energia divina, e essa energia é o Espírito Santo que age em nós para nos mover e para fazer. Você só é movimentado quando você clama por esse Espírito. E quando esse Espírito vem, esta energia começa a agir no seu coração. Caso contrário, nós só vamos participar de um movimento que temos, de uma estrutura que está montada, mas que não temos, muitas vezes, vivacidade, porque a energia do Espírito não está em nós por falta, muitas vezes, de uma vida de oração. Por falta, muitas vezes, de uma dedicação em oração. Por falta, muitas vezes, de uma disciplina em orar. Então, quando você ora, coisas acontecem. Então, o que acontece quando a igreja ora? Ou poderíamos dizer, o que acontece quando as igrejas oram? O poder, a energia começa a ter ação. E as respostas começam a vir. Então, tudo que a gente lê nos evangelhos de Mateus, Marcos, Lucas, acontece na igreja local quando o cristão ora. Quando você ora, coisas começam a acontecer. Por quê? Porque é assim que Deus age. Deus não age no vento. Deus espera que oremos, porque Ele nos conclama a oração: invoca-me, busca-me enquanto você pode me achar. É o que diz a palavra de Deus. Então, Cristo, o Cristo que foi glorificado, Ele opera em e através da igreja local, quando a igreja local se dedica em oração. Eu penso, meus irmãos, que a maioria dos crentes apreciam essa dignidade e o poder de fazer parte de uma igreja local, como vocês fazem parte aqui de uma igreja local. Isso é maravilhoso, porque Deus está agindo na sua vida, Deus está abençoando você, Deus está mostrando que Ele não é um Deus longe e você está tão distante, e eu vou à igreja para cumprir uma obrigação. Você vem porque você adora a Deus, porque você ama a Deus, porque você quer a Deus e porque essa energia quer agir na nossa vida e na vida da igreja com poder. Então, nós nos reunimos e todas as vezes você encontra lutas para não vir à igreja. Sabe por quê? Porque a luta é espiritual. É simplesmente isso. Ah, não, hoje eu vou ficar, acho que eu não vou. Tem coisas que você tem que assumir como compromisso. É como trabalho. Você não diz para você mesmo que amanhã você não vai para o trabalho. Não vou. Hoje eu vou
ficar em casa, para quê? Trabalhar. Precisa. Né? E quando chega o domingo, você diz assim, hoje eu vou porque eu tenho um compromisso. Eu não tenho um compromisso com homens, eu não tenho um compromisso com coisas, eu tenho um compromisso com Deus. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor também indo à igreja. Né? E quando você vem, você recebe bênçãos como essas da palavra de Deus que está conclamando você a uma vida de oração, porque a oração transmite, transforma, muda, traz energia, energiza você, porque você está se tornando uma pessoa perseverante na oração. Então, eu não minimizo a importância da oração individual. É importante você orar sozinho, mas nós precisamos enfatizar a oração na igreja. A primeira reunião de uma igreja no livro dos Atos dos Apóstolos foi uma reunião de oração. Eu penso que nós revertemos isto. Né? Penso também que muitas vezes as nossas prioridades estão confusas. Eu tenho notado, muitas vezes no meu próprio ministério pastoral, que à medida que a oração aumenta, nós podíamos resolver reuniões administrativas da igreja, de comissões, tal, e em menos tempo. Né? Quando nós temos uma vida de oração, nós gastamos menos tempo com a administração, porque quem opera é o poder do Espírito de Deus na vida da igreja. E é Ele que fazia isto. A igreja primitiva não tinha recursos financeiros, não tinha recursos intelectuais, não tinha recursos de estrutura, mas a igreja primitiva tinha vida de oração, tinha a energia do Espírito agindo sobre eles. E quando essa energia vem, você gasta muito menos tempo com burocracias, e você gasta muito mais tempo em ver almas se convertendo ao Senhor, vidas se rendendo aos pés de Jesus. Então a autoridade da igreja provém do Cristo que ascendeu aos céus, e quando ele faz isso, ele expande o seu reino na terra, e o ministério da igreja provém do Cristo que ascendeu ao céu, e a energia da igreja foi porque Cristo foi para o céu. Então, a atividade da igreja, ela deve ser, meus irmãos, orar a Cristo, que fez tudo, manifestou a sua vontade, e nós nos desprendermos de coisas que nos amarram. Porque quer queira ou quer não, existem forças que lutam contra você para impedir que você tenha esse momento aqui neste lugar. É uma reunião de escola bíblica dominical, mas que você pode entender que, através desses movimentos, esta energia que foi entregue, que é o Espírito Santo, começa a trabalhar na sua vida, na sua profissão, na sua família, em todas as áreas, porque você quer essa energia para você. Algo acontece quando as igrejas oram. Então, algo aconteceu no livro de Atos, lá naquele momento. A igreja se reuniu para orar, e quando nós oramos, Deus pode dar ousadia, amor, poder e graça. Quando oramos, Deus pode expandir o testemunho da igreja. Quando oramos, Deus opera. Algo acontece quando as igrejas oram. Será que está acontecendo algo na nossa igreja quando oramos? Eu diria que está. Porque as respostas de oração, nos grupos de oração, eu tenho feito um rastreamento, Deus anda respondendo às nossas orações. Deus anda respondendo. E não são poucos os testemunhos nestes grupos de oração que nós temos ouvido.
de respostas que estão vindo. Mas por quê? Porque as pessoas estão se dispondo a orar, a buscar a presença de Deus. As igrejas estão, muitas vezes, dependendo de tantos outros recursos e, muitas vezes, negligenciando o recurso maior que Deus deixou. O maravilhoso recurso da oração. Algo acontece quando as igrejas oram, porque o Senhor glorificado e assunto ao céu ouve e responde às orações. Está acontecendo algo só porque as igrejas oram. Eu quero deixar essa mensagem para você, baseada aí na ascensão de Cristo, tendo a base da oração. Só porque Cristo subiu aos céus, ele falou, vou enviar o meu Espírito Santo. Enquanto eles esperavam, o Espírito Santo veio, a energia veio, e a igreja se transformou. Nós temos 6 grupos de oração na igreja em funcionamento, que tem sido uma bênção. Uma bênção. Acredito muito nesse movimento da igreja, porque através desse movimento, outras coisas começam a acontecer no interno da igreja. E a bênção, o milagre virá. Qual é a tua necessidade hoje? Uma necessidade premente que está dentro do seu coração. Você veio à igreja? Se você veio à igreja e carrega algo que te preocupa, o Senhor está de olho nessa questão que está envolvendo a tua vida. Mas se você veio à igreja e você carrega algo que você está agradecido, Deus também está de olho nessa gratidão que você tem no coração. E Ele está dizendo, eu vou enviar o meu Espírito Santo. Eu já enviei o meu Espírito Santo. Essa energia já está com você. Tome posse. E que nós possamos ser uma igreja que ore. E quando esta igreja começar a ter esse movimento cada vez mais intenso de oração, você pode perceber que sem palavras, coisas maravilhosas começarão a acontecer. Só porque a igreja ora. Amém? Deus muito o abençoe. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Nosso Deus e nosso Pai, nós agradecemos pela energia que o Senhor enviou, pelo Dinamis, pela presença do Espírito Santo, que desceu sobre a vida da igreja no passado, e que avivou a igreja naquele início, e nós, ó Deus, na mesma medida, não permita, ó Pai, que o Espírito Santo seja apagado dentro de nós. Tua palavra diz, não apagueis o Espírito que está em vós. Então, ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, a acender este Espírito e a termos uma vida de oração. E, ó Deus, através desta vida de oração, nós percebemos, ó Pai, o quanto é maravilhoso experimentar, através do exercício, da disciplina, do convívio íntimo contigo, de que quem é o Senhor, e termos, ó Deus, essa profunda intimidade com a Tua presença. Fica com a Igreja Presbiteriana de São José dos Campos. Olha para esses queridos irmãos aqui presentes nesta manhã. Sonda os seus corações, ó Pai. E se nesta manhã alguém está com algum fio de preocupação dentro da alma, ó Deus, consola este coração. E que hoje se perceba que o Senhor é poderoso, que o Senhor é maravilhoso para, ó Deus, fazer muito mais do que aquilo que a gente pede, imagina, porque o Senhor nos ama, não só com aquele amor constrangedor que o Senhor nos amou, ó Pai, mas o Senhor nos ama, tratando das nossas vidas diariamente. Fica conosco, nos ajuda a termos vida de oração. Em nome de Cristo, oramos. Amém.